今週のキックオフ徳島は新シーズンが開幕。 J1 昇格の鍵を握るルーカス・バルセロス選手にインタビュー。野口アナの提案で新しいゴールパフォーマンスが誕生。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。新シーズンの開幕戦、徳島ボルティスはアウェーで北海道コンサドーレ札幌と対戦しました。白のユニフォームボルティスは立ち上がりから札幌の猛攻を新加入のキーパー北村が好セーブでしのぎます。すると前半13分、個人技でボールを奪ったアンデルソンから最後はパスを受けた重弘。ネットを揺らしますが、これはオフサイド。得点とはなりません。逆にその2分後、相手のミドルシュートで先制点を奪われると、完成度の高い札幌の攻撃に後半も1点を奪われ、結局0対2の完敗。ボルティス2年ぶりの開幕黒星スタートです。手応えっていうのはありません、正直。ただ単純なミスが多すぎるっていうところと、相手に渡さなくていいボールを相手に渡してしまった。あとは攻守表裏一体にはなってなかったなと。攻撃は攻撃、守備は守備っていうところで、リスク管理のところをもう一回再提示して再構築していきたいと思います。この悔しさを1週間燃やしながらホーム開幕勝てるように頑張りたいと思います。この後は J1 昇格の鍵を握るルーカス・バルセロス選手にインタビュー。考えてきたのでよろしくお願いします。お願いします。キャンプが冬から夏に変わりましたが、どうですか、日本の夏は得意ですか？Cara, no Brasil é muito calor, né? Mas aqui tá muito quente, cara. Os treinos estão ficando exaustivos. E aqui não venta, velho. Então isso que prejudica mais. ブラジルも暑いイメージなんですが、やっぱり日本の夏ってしんどいんですね。Tá pior porque no Brasil venta, né, bastante, então alivia um pouco. Aqui tá muito quente e seco, então muito mais calor, né? そのために何か対策とかなさってるんですか？A gente tenta hidratar bastante, né? Mas não tem como fugir do calor, não. Que tu para e fica muito quente, mas isso vai ser bom pro campeonato, pros jogos, que normalmente os jogos são mais parados e a gente nessa pegada que tá o treino, nesse calor, vai facilitar pra gente no jogo. いいですね、ポジティブな考え方。ポジティブをすれば。Com certeza, sempre. そうですね、常にポジティブ。初めて日本でプレーした昨シーズンは序盤やや苦しんでいた印象なんですが、25シーズンと100年構想リーグでは2桁得点、100年構想リーグでは開幕7試合連続ゴールもありましたが、ご自身の中で大きく変わったところっていうのは何かありましたか？Não, acho que cada jogo é um jogo, todos os jogos são difíceis. Então acho que a gente vai continuar na mesma pegada que para mim continuar fazendo gol. でチームになんか慣れてきたとか、日本に慣れてきたとか、なんかそういう面の変化はありましたか？Cara, eu acho que a gente já se conhece, né, cara, o time já vem 1 ano e meio juntos. Acho que mudou pouco a peça. Então, acho que é só a gente entender o que o treinador está querendo passar, que a gente vai fazer bem dentro de campo. 監督とはコミュニケーション取ってますか？Ele sempre vira e mexe, ele está perguntando se a gente está entendendo bem o que ele está passando. Ele está sempre ali perto da gente, comunicando com a gente. バルセロス選手から見て、その監督はどんな人ですか？Ele é muito tranquilo. Ele toda hora está ali perguntando se a gente está entendendo, se a gente está entendendo o que ele está falando. Para mim, ele é super de boa. Tem que falar não, ele está parecendo ser da hora. そんな監督が掲げる躍動感のあるフットボールっていうのはどう感じてますか？Eu enxergo muito bom. Acho que pra gente lá na frente, que a gente gosta, tá sempre querendo fazer gol, acho que isso é importante, as movimentações, né? Um faz o facão aqui, puxa a marcação, o outro tá livre, então acho que isso vai ser muito importante pra gente no jogo. 今そのお話にもあったんですが、その中でルーカス選手が求められている役割っていうのはどんなところだと感じてますか？Cara, eu acho que ele sempre me acompanhou, se eu não minto. Acho que ele já viu uns vídeos meus
Eu já joguei contra ele também. Eu acho que ele espera gol de mim, né? Mas posicionamento, marcação, acho que ele exige muito e eu tô me dedicando para que eu possa fazer o que ele pede, né? そんな中でトニー・アンデルソン選手とのコンビは J2 屈指の攻撃力だと思うんですが、トニー選手の存在についてはいかがですか？ Cara, o Tony ali no time, cara, ele é muito importante. É o que eu sempre falo, né? Quando a gente tá junto ali no campo, a gente causa uma preocupação imensa pro adversário. Então, a gente junta ali, ele é muito importante para mim, que ele é o cara do último passe, ou eu posso dar o passe para ele também. Ele define muito bem. Então, no campo ali, ele é muito importante pra gente. なので本当にますますマーク厳しくなりそうなんですが、今シーズンもゴール期待していいですか？ Então vai ser mais difícil, né? Até porque tem times muito bons, até que caíram, os que ficaram, mas a gente vai fazer o possível para fazer gol e sempre tá ali na artilharia. 数字の目標はありますか？ Cara, eu não vou dizer número porque tá muito difícil, mas eu tô querendo ser muito artilheiro, né? Mas eu vou fazer o possível para ser artilheiro ou então tá entre os 3 ali. なるほど、それが目標ですね。Hã? Esse que é o objetivo. Esse é o meu objetivo. Eu quero ser muito artilheiro. Eu tô sempre chegando perto, né? Ano passado eu cheguei perto. Esse ano, meia temporada, eu cheguei perto também. Então, tô querendo ficar em primeiro. É difícil demais, né? Mas vou tentar. そんな得点王を目指すバルセロ選手なんですが、やっぱりゴールパフォーマンスをみんな期待してると思うんですよ。実は私がゴールパフォーマンスちょっと考えてきたので、ちょっと披露してもいいですか？ Beleza, pode mostrar sim que quando nesse campeonato, né, na G-League, a gente costuma muito fazer gol e fazer dancinha. Então a gente vai precisar dessas dancinhas também, que vai, se Deus quiser vai ser muito gol. 結構大変なので、できればそういったアイデアがもしあるならぜひ大歓迎です。 Pô, teve jogos que a gente não sabia o que fazer, porque a gente estava fazendo bastante gol, então. どういうふうにパフォーマンスしようかっていうところで試合前とかに悩んでました。ああ、本当ですか。ちょっと一つ考えたので、これできればホームゲームでやってほしい。できます。ゴールしました。イエーイ。その後。何だと思いますか？ fazer assim? 何だと思いますか？ Você acha que é isso? Furacão? Um furacão, sei lá. ボルティス。Vortex. Vortex é ciclone. Entendeu? Vou fazer. でサポーターの方にやってもらって、サポーターがその渦に巻き込まれるっていうのはどうですか？ Da hora. サポーターもそれだけはなんかくれるかな。ちょっと一生懸命テレビで伝えるので。Beleza. わかりました。一回練習してもいいですか？ Eu vou meter o gol aqui, né? Eu vou meter o gol lá, eu vou vir correndo, vou parar aqui, vou. サポーターの前で。 Eu vou ficar assim, tá ligado? Tá. Assim, ó. Assim? Da hora. Fechou. Da hora. Vai ser da hora. よろしくお願いします。 Já pensou a torcida ficar assim, ficar rodando? Vai ser da hora, 想像してみてください。俺がこうやってこうやって渦を作ってたら、でサポーターもそれに巻き込まれて、だからみんなぐるぐる回ってたら本当におもろいですね。いいですよね。 eu vou mandar, tipo assim, eu vou pedir, o moleque vai vir me abraçar, né? Aí eu vou pedir até pro moleque girar também, que eu vou ficar assim, ó. Peço pra alguém girar ali, pelo menos pra torcida ver e... でも目が回らないように気をつけてください。 cabeça girada mesmo. わかりました。 でもね、そういう風になんかこうね、サポーターと一体になれるゴールパフォーマンスもいいなと思って。 Sim, também acho. Pô, se eles pegarem vai ser da hora. そうですね。僕も見た瞬間想像してしまったので、これがもしサポーターも一緒にやってくれるのであれば素晴らしい時になるかなと思います。 あともう一つ、その監督が掲げる今年のテーマが渦なんですよ。それにもかけてます。 Sim, da hora. A gente vai fazer. Tomara que dê certo. うまくいくように僕は頑張ります。ありがとうございます。楽しみにしてます。 でもこう目の前で2度も昇格見せられたじゃないですか。やっぱり悔しさってまだ残ってますか？ Pô, muita coisa. A primeira frustração, né, foi lá contra o Chiba. Nagasaki. Que eles subiram, a gente não. E depois contra o Chiba, né? Foi isso.
Cara, e até hoje a gente fica, porra, era pra gente ter subido, a gente tem time pra estar lá. E até hoje a gente fica falando isso, né? Por isso que fica isso na mente, fica, pô, é difícil. Mas a gente vai lutar bastante esse ano para que a gente possa pegar esse acesso. だからこそ一緒にこう J1 に上がりたいなという気持ちでいっぱいなんですが、今シーズンサポーターにはどんな姿を見せてくれますか？ Cara, acho que eu venho agradando a torcida com o meu jeito, com o meu futebol. Acho que eu não tenho nada que mudar. Acho que eu tenho que só que continuar nessa pegada que a gente tem muito a ganhar aí pela frente. では最後にカメラに向かってサポーターへのメッセージお願いします。 A torcida pode esperar muita dedicação, muita raça nossa. A gente está querendo muito subir para a primeira e que ela possa esperar muito gols da gente e comemorações também. ゴールとあとパフォーマンスも期待してください。この後午後7時からはホーム開幕戦サガン鳥栖を迎え撃ちます。この日は今年30周年を迎えたポケモンと J リーグがコラボしたイベントポケモン J リーグフェスが開催されます。ピカチュウとクラブパートナーポケモンニョロボンがデザインされたエコバッグを来場者先着1万2000名様にプレゼント。そして野口アナが提案したバルセロス選手のゴールパフォーマンスを見ることができるのか。スタジアムを熱狂の渦で包み込みましょう。